Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, todos acharam? 1 Timóteo 4, 7 e 8. Rejeita, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a tua palavra. Amados, fazendo uma rápida pesquisa, eu descobri que o Brasil é um dos países com o maior número de academias do mundo. Academias. Muitas. E ele chegou a ocupar o segundo lugar no mundo, com mais de 40 mil unidades espalhadas por todo o território. O povo gosta de malhar. Isso mostra, querido, que as pessoas nunca se preocuparam tanto com o corpo, né, e com a saúde como em nossos dias. E isso em si é bom, principalmente o cristão. Nós, crentes, deveríamos nos cuidar. Afinal, diz a Bíblia que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e cuidar dele com exercícios, boa alimentação e descanso é uma forma sábia de mordomia cristã. Isso é fundamental. Uma vida saudável, queridos, nos dá mais disposição para trabalhar, mais disposição para servir a Deus, mais disposição para orar e cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Cada um de nós temos um propósito. Para cada um de nós, Deus tem um plano. E quanto melhor estivermos fisicamente, melhor. Isso porque corpo, alma e espírito estão interligados. E quando o corpo ele adoece, a mente enfraquece, não é? Quando estamos doentes, geralmente nem vamos à igreja. Dificilmente lemos Bíblia. Então tudo mexe. Um corpo doente é problema. Um corpo debilitado, enferrujado, doente, limita aí os nossos passos aqui na terra. Há uma limitação. E o apóstolo Paulo falou aqui nesse texto dos benefícios do exercício físico. Benefícios. Aí no versículo 8, acompanhe comigo, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, que o exercício físico é de pouco proveito. Não é isso? Na NVI. Na nova versão transformadora, é mais interessante. Diz que o exercício físico tem algum valor. Pouco, mas tem. Tem algum valor. Ou seja, Paulo não disse que o exercício físico não tem proveito algum. Paulo não está desprezando o exercício físico ao afirmar que ele é de pouco proveito em algumas traduções. Muito pelo contrário, ele reconhece que tem algum valor, mas destaca que esse valor é limitado ao tempo presente, isto é, a vida física. Ou seja, o valor de um corpo saudável é só para essa terra, e nada mais. E é interessante observar esse detalhe, por quê? Porque o pastor Luciano Subirá, quem conhece o pastor Luciano Subirá? Bênção de Deus. O pastor Luciano Subirá relata que no passado, seu entendimento desse versículo 8 aqui, era de que o exercício físico não tinha proveito algum. Ele lia assim o texto. E por conta disso, diz ele declara isso, ele confessa confissões do pastor, por conta dessa má interpretação da Bíblia, ele levava uma vida totalmente sedentária e indisciplinada. Há pouco tempo, ouvi uma mensagem dele, de cerca de 13 anos atrás, com o título A Fornalha da Provação. Se eu lembrar ainda hoje, coloco no grupo da igreja, e vocês vão ver do que eu estou falando. E percebi o quanto ele estava bem diferente do que é hoje. Bem diferente. E no seu livro, O Cuidado do Corpo, ele compartilha a sua jornada de transformação física e espiritual. É um livro que eu recomendo também. Ele entra na área médica, fala de saúde, fala de muitas coisas interessantíssimas. O cuidado do corpo. E ele mostra
como o entendimento correto da palavra também impacta a nossa vida, ou o nosso modo de viver e cuidar do corpo, quando entendemos corretamente a Bíblia. Ele revela que no auge da sua obesidade, ele chegou a pesar 153 quilos. E ao longo de 15 anos, conseguiu eliminar 65 quilos, alcançando aí um peso saudável e sustentável. Detalhe, ele não foi dormir obeso e acordou com o corpo ideal. Foram 15 longos anos. E até hoje ele luta para se manter, com exercícios, alimentação adequada e etc. Então, queridos, esse processo envolveu mudanças significativas em sua alimentação, sono e uma rotina incansável de exercícios. E é por isso que ele roda o Brasil todo pregando a palavra. E é por isso que, mesmo fazendo às vezes jejuns de 40 dias, só tomando água, ele ainda tem disposição para percorrer a nação. E se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Amém? Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir cuidar melhor de nós mesmos, em nome de Jesus. Fazendo isso, seremos capazes de servir com mais excelência ao Senhor, que tanto nos amou, ao ponto de se entregar por nós naquela rude cruz. Então, ele derramou o seu sangue, ele doou o seu corpo, porque ele nos amou. Agora, é interessante notar que a palavra grega, aí, traduzida por exercício, ainda no versículo 8, é gumnásia, né, de onde vem a nossa palavra bem conhecida, ginásio, e também academia. É como se Paulo estivesse dizendo que ir à academia para fazer exercícios realmente traz benefícios. É bom, mas esses benefícios são o quê? Temporários, limitados apenas a essa vida. Só para o aqui e o agora. Irmãos, na época de Paulo, né, os jogos gregos e as competições atléticas eram muito populares, assim como é popular as Olimpíadas, né, seja no Brasil ou outra nação. Os atletas que competiam, eles precisavam treinar rigorosamente o corpo, com muitos exercícios físicos. Precisavam fazer exercícios para estarem em boa forma e conseguirem ter a vitória. Por isso, Paulo usa frequentemente a figura do atleta grego para fazer muitas aplicações para nós na vida cristã. Isso porque, assim como um atleta se disciplina para vencer uma corrida aqui na terra, nós também devemos nos exercitar espiritualmente para alcançar a coroa incorruptível. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, ele escreveu o seguinte: vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram, disse ele, de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, diz o apóstolo Paulo, ainda inspirado pelo Espírito Santo, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que palavra, queridos, que palavra. Então, Paulo, ele valorizava o exercício físico a tal ponto de usar a figura de um atleta, e um atleta bem preparado, para fazer aplicações espirituais para mim e para você. Repito, o exercício físico tem seu lugar. Ele nos dá vigor, saúde e disposição. Portanto, vamos cuidar do corpo. Amém? Eu estou pregando para mim. Para mim. Preciso perder a barriguinha. Vamos caminhar. Vamos nos exercitar. Vamos nos alimentar bem. Vamos pegar um sol. Como dizem os médicos, né? Onde o sol não entra, entra a enfermidade. E onde entra a enfermidade, entra o médico. Se você puder frequentar uma academia,
regularmente faça isso. Não é pecado. Pecado é ir para a academia para ficar cobiçando a mulher ou homem dos outros. Por isso, se você tem dificuldade com os olhos, procure um horário de menor movimento ou até uma academia que tem a opção gospel. Eu acho que já tem isso. Um horário lá que só vai crente. As irmãs estão bem, produzidas, sem chamar atenção e assim por diante. Enfim, queridos, vamos nos movimentar para servir melhor ao nosso Deus. Glória a Deus. Agora, por que o exercício físico é de pouco proveito? Eis a questão. Por que é de pouco proveito? Simples. Porque o exercício físico atende a uma necessidade apenas terrena. E essa necessidade é limitada, queridos, pois mais cedo ou mais tarde, nosso corpo vai envelhecer, nosso corpo vai adoecer e vai morrer. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo apresenta a sua segunda aplicação, ainda no versículo 8, parte B, dizendo que a piedade é proveitosa para tudo. O exercício físico tem proveito limitado para aqui e para a terra. E Paulo vai dizer que a piedade é proveitosa para tudo. Pois, diz ele, complementando, traz consigo a promessa de bênção, tanto para a vida presente, quanto para a vida futura. Ou seja, desenhando, o exercício físico é bom para o corpo, mas a piedade é boa para o corpo e também para a alma. Diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O exercício físico pode preservar a saúde e prolongar a vida, mas a piedade nos assegura felicidade agora e na eternidade. Ela traz resultados no presente e no porvir, nessa vida e na outra, depois da morte. Os gregos, queridos, valorizavam o exercício físico, mas Paulo lembra aqui a Timóteo que a verdadeira ginástica é da alma, é o treino espiritual. Repito, o exercício físico é de pouco proveito, pois só traz benefícios para esta vida. A piedade, por outro lado, enfatiza Paulo, é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Ou seja, servir a Deus traz benefícios para as duas esferas, a esfera material, física e a espiritual. Paulo, repito, não desmerece o exercício físico, mas exalta a piedade como algo de valor eterno. Em resumo, a piedade nos prepara para a eternidade. Piedade nos prepara para a eternidade. Até porque muitos estão sarados por fora, bombados, mas podres por dentro. Estão com o corpo bombado e a alma doente. É o que mais se vê. É o que mais se vê. Estão fitness no corpo, mas anêmicos na alma. Cuidam do corpo físico com disciplina, mas negligenciam o espírito, que clama por alimento da palavra e clamam por comunhão com Deus. E a pessoa atende só a área física e despreza a área espiritual. Amados, pare para pensar. Do que adianta ter um corpo perfeito? Do que adianta ter um corpo saudável, forte, mas uma alma vazia e doente? Do que adianta? De que adianta cuidar do corpo e, ao final, perder a alma? De que adianta? De que adianta vigor e aparência se o coração está totalmente distante de Deus? De que adianta malhar o corpo e ir para o inferno? De que adianta? Irmãos, o exercício físico tem o seu valor, mas um dia esse corpo irá para o pó. Você e eu, nós vamos morrer, a não ser que Jesus venha nos arrebatar antes da morte. Mas um dia vamos morrer. Há pessoas que detestam essa palavra. Pastor, não fala nisso. Perco até o sono. Só em pensar na morte. Irmão, essa é a realidade. Você tem que lidar com isso, porque se você ler a Bíblia, você vai lidar toda hora com a morte. Então, aquele que
serve a Cristo se prepara ao longo da vida para morrer. Nenhuma academia, nenhuma dieta, nenhum esforço humano pode impedir que a morte bata a nossa porta. Aliás, há até casos, e eu já li há pouco tempo, vi uma reportagem, o rapaz ele era um atleta, 33 anos. Ele era professor de outras pessoas, ensinando como ter saúde. E ele teve uma parada cardíaca. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, esse cara com 33 anos, com tanto exercício, morreu tão novo, se alimentava bem. E eu com 53, assim, né? Meio barro, meio tijolo, uma vida um tanto quanto sedentária, só um milagre. Já estou fazendo hora extra. Pensei comigo. Então, queridos, o exercício físico é ótimo, mas não é garantia de vida longa. Não é garantia. Porém, há algo que ultrapassa a força dos músculos e a resistência do corpo. É a piedade, queridos. É a vida para com Deus. Vida para com Deus. Ela é a única que garante não apenas dias melhores aqui, mas a vida eterna ao lado do Senhor. Agora, o que o apóstolo Paulo quer dizer com a palavra piedade, quando afirma aí no versículo 7 e 8 o seguinte: exercita-te na piedade. Ele está falando para Timóteo. Exercita-te na piedade. E depois no versículo 8, a piedade para tudo é proveitosa. O que Paulo quer dizer com essas palavras? Amados, quando Paulo fala em piedade, ele não fala que não se refere apenas a uma religiosidade superficial, né? Os pietistas, os piedosos. Não. Piedade no contexto bíblico significa uma vida dedicada a Deus, marcada por reverência, obediência e prática espiritual constante. Não é de vez em quando, não é só ir domingo à igreja. O culto continua daqui a pouco quando você chegar em casa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É vida piedosa todos os momentos. É vida de oração. É vida de leitura da Bíblia, de intercessão por os irmãos que estão passando por necessidades. Piedade. Quando diz exercita-te na piedade, Paulo está incentivando o cristão a treinar e fortalecer seu caráter espiritual, assim como um atleta treina o seu corpo. Ao afirmar que a piedade para tudo é proveitosa, mais uma vez repito, Paulo destaca que esse cultivo espiritual traz benefícios completos. Muito mais do que o exercício físico, a piedade traz benefícios no corpo e na alma, para o tempo presente e para a eternidade com Deus. Ela melhora a nossa vida presente, molda nosso caráter e garante a esperança da vida futura. Detalhe, a palavra grega aí para piedade é eusebeia e tem o sentido básico de respeito, reverência. Respeito e reverência, no grego secular, indica respeito a governantes, magistrados, ou respeito aos pais. Mas no Novo Testamento, no sentido bíblico, espiritual, essa palavra significa reverência e devoção a Deus. Ter uma vida devota. Isso significa ser piedoso. Ou seja, a palavra piedade expressa uma combinação de temor e amor ao Senhor. Você teme a Deus? Você ama realmente ao Senhor? Sendo assim, pessoas piedosas são pessoas tementes a Deus. São pessoas que nasceram de novo. Pessoas que realmente foram transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. Pessoas que deixaram de viver centradas em si mesmas e voltaram-se para Deus. Pessoas que reconhecem que antes da conversão, Deus não tinha lugar em seus pensamentos. Ela vivia para si, pensando somente no seu umbigo. Mas que agora declaram com convicção, dizendo: sempre tenho o Senhor diante de mim. Isso é ser piedoso. Essas pessoas ouviram o chamado de Deus para renunciar à impiedade e viver uma vida realmente piedosa. Elas vivem aqui na terra como cidadãos do céu, antecipando uma vida centrada em Deus e governada pelo trono de Deus.
É interessante notar ainda no versículo 7, quando Paulo diz para Timóteo: exercita-te na piedade. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, faça uma ginástica para melhorar o seu desempenho para com Deus. Uma ginástica espiritual. Amados, exercitar a fé, orar, ler a Bíblia, praticar boas obras são exercícios espirituais que fortalecem a fé. Pois, assim como o exercício físico é bom para o corpo, o exercício na piedade é ótima para a alma, pois tem a promessa da vida presente e da vida futura. Agora, como podemos nos exercitar na piedade? Quais são essas ginásticas espirituais, por assim dizer? Paulo diz: exercita-te na piedade. Paulo não detalha isso explicitamente, o que seria exercitar-se na piedade. Mas o contexto e o paralelismo com a alimentação e com o exercício físico, nós podemos entender que esse exercitar-se fala da palavra de Deus, de meditar dia e noite na santa palavra de Deus. Isso porque, desde os primórdios do cristianismo, a meditação disciplinada nas Escrituras tem sido considerada essencial para a saúde espiritual e o crescimento na piedade. Isso é dentro do contexto geral da Bíblia. Diferente aí das fábulas profanas mencionadas no versículo 7, a Bíblia, a eterna palavra de Deus, é o livro mais piedoso já escrito. E quem lê a Bíblia, pratica a Bíblia, se torna também piedoso. Hoje de manhã, lá na Pavuna, eu falei sobre o analfabetismo bíblico no meio do povo de Deus. Algo gritante. Pesquisas simples com perguntas básicas e as respostas mais escabrosas possíveis. Eu até brinquei com o pessoal lá. Se esse questionário fosse feito aqui, talvez as respostas escabrosas seriam as mesmas. Então, queridos, a Bíblia é um livro de Deus e sobre Deus, que poderia ser chamado de autobiografia de Deus, pois revela a sua vontade e seu caráter. Sendo assim, familiarizar-se com a palavra de Deus é o caminho certo. Para quê? Para tornar-se piedoso, para tornar-se sábio e produtivo na obra de Deus. Isso porque nada desperta mais adoração a Deus do que a leitura e a prática da Escritura. Não basta ler, porque quem só lê e não pratica é como aquele que olha o seu rosto no espelho e depois que sai esquece como é a sua aparência. Então temos que ser praticantes da palavra de Deus. Nada oferece ao homem mais sabedoria e discernimento em todas as áreas da vida do que a meditação diária nas Santas Escrituras. Por exemplo, o detentor do maior QI do mundo, atualmente, diz que a Bíblia é a chave da inteligência. A Bíblia é a chave da inteligência. O nome dele é Young Hong Kim. Bom nome para botar no filho, né? Young Hong Kim. Aos 38 anos, ele já colaborou com universidades de renome mundial, mas garante que nenhuma teoria humana o tocou tanto quanto os ensinamentos de Cristo. Ele é membro de uma igreja presbiteriana na Coreia do Sul e atuou como evangelista nessa denominação. Ele é considerado um homem com o maior QI do mundo, com impressionantes 276 pontos de coeficiente intelectual, superando aí nomes como Albert Einstein e Stephen Hawking. Imagina que situação. Mas vejam só que, diferente do que muitos esperam de um gênio, a maior fonte de sabedoria dele não está nos livros de ciência ou nas fórmulas matemáticas, mas nas sagradas Escrituras. Em entrevista recente, ele declarou que a leitura profunda da Bíblia expandiu sua compreensão sobre lógica, linguagem, propósito e até mesmo sobre física. Para ele, a Bíblia contém os fundamentos da razão e da existência. Em junho ainda desse ano, 2025, ele publicou em sua conta no X o seguinte: como detentor
do recorde mundial de QI mais alto, acredito que Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a minha lógica. Ele afirma ainda que a Bíblia é perfeita e eterna e que a ciência, especificamente a física quântica, reforça sua fé em Deus. E disse mais: não existe conhecimento maior do que aquele revelado por Deus. Foi através das palavras dele que alcancei minha capacidade máxima de entendimento. Além da sua genialidade, ele tem usado também a sua visibilidade para defender o cristianismo e encorajar jovens a buscarem conhecimento, não apenas em teorias acadêmicas, mas também na fé. Para ele, inteligência sem valores é vazia, e é justamente aí que a Bíblia preenche a lacuna, trazendo o quê? Inteligência com princípios que dão sentido à razão, à moral e à existência. Portanto, queridos, sempre que alguém disser que a Bíblia é um livro para ignorantes, bitolados, doidos da cabeça, lembre-se que o homem mais inteligente do mundo atualmente considera a Bíblia a base da sua inteligência. Vamos em frente. Vou ler de novo o texto completo, inicial, na Bíblia Viva, para vocês verem como que abre o entendimento. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício corporal é bom, porém, o exercício espiritual é muito mais importante e é um revigorante para tudo que você faz. Portanto, exercite-se espiritualmente e empenhe-se em ser um cristão cada vez melhor, porque isso o ajudará, não só agora nessa vida, mas também na vida futura. Eu aconselho você a ter essas linguagens, a Bíblia Viva, Nova Versão Transformadora, NVI, o que você puder ter. Celular agora, você pode baixar tudo. Queridos, é um privilégio, há 30 anos atrás não tinha isso. Você tinha que comprar cada Bíblia com uma versão. Agora você pode ter tudo nesse pequeno aparelho. E como eu disse na quinta-feira, é um dos sinais da volta de Jesus. É a multiplicação do conhecimento na palma da mão. Tudo tem no celular. Depois ouça a mensagem. Está lá no canal já. Tudo está no celular. Tudo que você possa imaginar e algumas coisas mais. Então, queridos, voltando aqui, John Wesley, o pai do metodismo, é lembrado até os dias de hoje não apenas como um homem de avivamento espiritual, mas também como um exemplo de disciplina espiritual e também cuidado com o corpo. Isso sempre marcou a minha vida. O exemplo da vida desse homem. Viveu no século XVIII. Ele entendeu que servir bem ao Senhor exigia também cuidar da saúde física para manter o vigor e a disposição no ministério. Wesley, ele acordava todos os dias muito cedo, geralmente entre 4 e 5 horas da manhã. É claro, naquela época não tinha televisão, né? Então ele dormia muito cedo também. Bobear, dormia com as galinhas. Ele começava o dia com oração, começava o dia com leitura da palavra e reflexão. Essa rotina era inegociável para ele. Ele acreditava que as primeiras horas do dia pertenciam a Deus e eram as mais preciosas para a comunhão espiritual. E mesmo com poucos recursos, ele mantinha uma vida extremamente organizada. É por isso que o nome da igreja é metodista, porque vem de método, metodologia. Tinha horário para acordar, 1 hora de oração, 1 hora de leitura da Bíblia, dias certos para jejuar. Daí vem o termo metodistas. Ele dormia pouco, mas com regularidade, evitando o excesso de sono. Ele dizia que dormir demais é desperdiçar vida e energia. E como meu papai já dizia, quem dorme muito não vê o dia passar. Os antigos lembram disso? Eu não sei se essa frase era do meu pai ou é o ditado popular dos antigos, mas meu pai dizia isso. A disciplina no descanso fazia parte do zelo espiritual de John Wesley. E mais, ele via o corpo como um instrumento de serviço a Deus.
Ele costumava dizer o seguinte: o corpo bem cuidado ajuda a alma a servir melhor. Por isso, mantinha hábitos de saúde que para a sua época eram, pode-se dizer, avançados. Ele caminhava diariamente de madrugada, 4, 5 horas da manhã, todos os dias. Ia pelas vilas e cidades pregando o evangelho. E em suas viagens missionárias mais longas, ele ia a cavalo, centenas e centenas de quilômetros. E mesmo com idade avançada, queridos, com mais de 80 anos, ele ainda caminhava longamente e viajava a cavalo. E ainda tinha visão perfeita. Perfeita. Nos dias frios, Wesley praticava exercícios dentro de casa usando um aparelho simples da época, como se fosse uma bicicleta ergométrica hoje, mas chamado de Chamber Horse, uma espécie de cadeira para exercícios. Ele afirmava o seguinte: o movimento é o melhor remédio para o corpo. Exercite-te na piedade. E o exercício físico para pouco é proveitoso, mas tem seu valor. E um outro detalhe interessante, eu já estou concluindo. O Wesley defendia uma alimentação simples, leve e natural. Ele comia pouco, evitava excessos e preferia alimentos de fácil digestão. Bebia bastante água e evitava bebidas fortes ou estimulantes, como café e chá em excesso. Ele também recomendava o jejum regular, tanto por razões espirituais, como por questões também de saúde. E olha que a medicina na época era, nem se fala, século XVIII. Jejuar para ele era uma forma de disciplina do corpo e da alma. Em seus escritos sobre saúde, ele dizia: muitos oram pedindo saúde, mas vivem contra todas as regras de saúde. Ou seja, pedem saúde, mas comem muita besteira. Irmãos, John Wesley acreditava que o cristão deveria ser equilibrado em tudo: sono, comida, exercício, trabalho e descanso. Ele dormia em camas simples, evitava luxo e vivia com modéstia. Seu lema era: gaste o menos que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Boa dica para nós, né? Gaste o menos, ainda mais nas expectativas do que está no Brasil, né? Gaste o menos que puder, economize o máximo que puder e doe o máximo que puder. Ele via o corpo como servo da alma e a alma como serva de Deus. Por isso, não buscava a saúde por vaidade, mas como meio de prolongar a sua utilidade aqui na terra. E ele conseguiu prolongar, queridos. Se eu não me engano, ele morreu com 89 anos de idade. A vida de Wesley é um exemplo poderoso de equilíbrio entre o físico e o espiritual. Num tempo em que muitos cuidam do corpo, mas esquecem da alma, ele nos mostra que o verdadeiro propósito de manter o corpo saudável é o quê? Só pelo corpo? Não, é servir melhor a Deus. Portanto, concluindo, finalmente, assim como John Wesley, sejamos mordomos fiéis do corpo e da alma, vivendo o quê? Com saúde, propósito e devoção, até o último dia da nossa vida. Nunca é tarde para começar a se cuidar, tanto os jovens como os mais idosos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. O exercício físico, diz Paulo, é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Se puder, leia o livro do Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo. Eu já li. E eu vou compartilhar a mensagem de 13 anos atrás no grupo da igreja. Você vai ver a diferença entre o antes e o depois, para a glória de Deus.